Que loucura, galera. O que aconteceu? Nossa, que bug doido. Entrou dois eus na reunião. Que loucura. Já que a gravação parou. Nossa. Vocês estão aí, lindões? Fala comigo. Sim, caraca, deu um bug loucão aqui. Agora. Mas tá gravando aqui, tá tudo certo. Beleza. Vamos lá então continuar aqui a ideia. Perdão, lindões. Acho que algo de errado não deu certo. Bom, mas eu tava falando com vocês que eu postei o vídeo, você acha que vocês deram para vocês escutarem, né? Porque eu mostrei o vídeo e não comentei sobre. Agora, vamos para o que nos interessa, que eu já coloquei aqui no Cisco, ó, no Whiteboard já, a nossa aulinha lá, que eu falei, enfim, mostrei esses carinhas aqui, não foi? Nós estávamos lá no final da nossa aula. Então, hoje nós vamos falar agora de uma grandeza física, só o computador responder, pronto. Uma grandeza física que tem a ver com essa energia aí para mudar de fase, né? Os físicos perceberam isso que quando a gente doava energia, na hora que a substância atingia o tal de um ponto, ou de fusão ou ebulição, ela permanecia lá naquele momento, até que toda aquela massa mudasse de fase. Aí eu vou fazer esse experimento com vocês na aula de quinta, vou botar um termômetro aqui, nós vamos ficar acompanhando durante a aula, e depois nós vamos ver que enquanto não mudar de fase, a temperatura não volta a crescer, ela fica constante. Show? Beleza? Vocês têm alguma dúvida para falar sobre o vídeo? Se assim, né, depois obviamente, quando o link do vídeo chegar para mim, eu vou postar a atividade de vocês. Provavelmente vai ser hoje. Aí vocês assistam o vídeo novamente para dar aquela revisada. Mas o que é importante a gente tirar dessa aula aqui agora, inicialmente, né? Tirando a fórmula. Essa ideia aqui. É essa a ideia que a calorimetria quer mostrar para a gente, inicialmente, né? Além de calcular também misturas. Por exemplo, se eu misturar meio litro de café a 100 graus Celsius, por exemplo, misturar com 200 ml de água a 5 graus Celsius, qual é a temperatura final dessa mistura? A gente pode fazer essa conta aqui dentro da calorimetria, né? A calorimetria que vai nos dar essa resposta. Então, o que é mais importante? A gente entender isso, que durante as transições eu tenho aí uma temperatura constante, tá? Então, só vão me ajudar agora aqui a rabiscar, que antes a gente começar a fazer uma questãozinha, eu quero que vocês me ajudem a rabiscar aqui. Nesse trecho A aqui, nesse trecho A, eu tenho qual fase da matéria? Fala para mim. Isso, lembra que é a água aqui, né? Era a água que estava a menos 20. Então, no trecho A, eu tenho qual fase da matéria? Vamos ver o que vocês estão respondendo aqui no cantinho. Sólido. Show. Bom, sólido, né? Por que eu sei que é sólido? Porque a água, ao nível do mar, ela se encontra na fase sólida. Então, aqui eu tenho certeza que eu estou falando do sólido. Aí, no trecho B, e no trecho B agora? Qual fase da matéria que eu tenho? A fusão, Nalanda, está certíssima. A fusão é o nome da transição, é a classificação da transição. Mas eu estou perguntando qual é a fase que está ali naquela transição. Nós estamos transitando de qual fase para qual fase? Nós estamos transitando da fase. Isso, boa, Nalanda, é isso aí. Aqui nesse trecho B, eu tenho a coexistência da fase líquida. Opa! Da fase líquida mais sólida. Show? Aí beleza, aí eu fui para a fase C. Na fase C, nesse trecho C aqui, perdão, eu tenho qual fase da matéria? Boa, Nalanda, líquido. E no D? Líquido mais gás, boa, top. Líquido mais gasoso. E no trecho E, para finalizar, gasoso. Show.
Top? Ou vapor, que aí vai depender do que nós estamos falando ali nesse caso, tá? Quando eu falar vapor e gás, inicialmente agora nós vamos discutir como se fosse a mesma coisa, mas eles não são, tá? A fase gasosa e a fase vapor, quando eu falo de vapor, eu estou falando que naturalmente aquela substância se encontra naquela fase. Perdão, gás, naturalmente aquela substância se encontra naquela fase ali, gás, ao nível, a temperatura ambiente aí na CNTP, né? Agora, vapor já não é uma fase comum para aquela substância, numa determinada temperatura. Mas nós vamos discutir bem melhorzão quando nós falarmos dos gases lá, no próximo conteúdo. Agora, eu vou pegar uma questão, vai ficar escura agora a tela, que eu vou estar lá, vou estar buscando uma questão para a gente começar a entender, pô, como é que como é que esse conteúdo vai ser trabalhado, né? Vou fechar algumas coisas aqui, porque eu estou vendo que o PC está um pouco mais lento do que o normal. É provável que seja isso. Pronto, agora foi. Então vamos lá. Eu não vou resolver as do livro agora, inicialmente, porque senão se eu resolver do livro, vocês vão resolver o quê, né? Então eu vou deixar as questões do livro para vocês resolverem. Aí na quinta-feira nós vamos fazer. Na quinta não, vocês vão ter simulado. Na quarta-feira, vamos ver se eu marco essa aula para quarta. Aí na quarta a gente faz os exercícios do livro. Se não der tempo, nós vamos fazer na segunda-feira que vem, da semana que vem. Quer ver? Agora sim. Olha essa questão. A questãozinha fala assim, um problema, na verdade, né? Olha só, a figura a seguir mostra a curva de aquecimento de uma amostra de 200 gramas de uma substância hipotética. Aí ele vem inicialmente a 15 graus no estado sólido, tá? Então, a palavra certa aqui seria fase. Opa. Não estado. Em função de qualquer quantidade de calor que recebe, beleza? Então, olha aqui, determine o valor aproximado do calor latente de vaporização da substância em caloria por grama. E agora? Primeiro a gente tem que. Bom, já peguei um problemão, né? Então, primeiro nós temos que identificar o seguinte: o objetivo da questão é determinar o calor latente.
que é a letra L. Nós já vimos lá no vídeo que a fórmula para determinar a letra L é essa daqui. Eu decorei assim, né? Eu decorei ela assim, ó. Manipulei, peguei a letra M, passei multiplicando e decorei assim, quem matou Linneu, tá? Pegava melhor. Até hoje nunca mais esqueci. Esses macetinhos são muito maneiros, para poder a gente não esquecer. Aí, veja bem, eu para encontrar a letra L, eu preciso da letra M, que é a massa, e da quantidade de calor fornecido para aquela substância mudar de fase. E ele está perguntando uma fase específica aqui, não é? Ó, determine o valor aproximado do calor latente de vaporização. Lembra que tem o de fusão ou solidificação e tem o de vaporização ou liquefação. Tá? Então ele está querendo que eu determine uma certa faixa, não é qualquer um. Ele quer que você determine o L de vaporização. Aí olha só, o que você tem que fazer? Primeiro, lá no gráfico, identificar a letra Q, quer dizer, quanto de energia foi fornecido para mudar de fase, no caso da fase líquida para a fase gasosa, e eu preciso também da massa, que está aqui no texto. A massa já está sussa, está tranquilo. Vou anotar aqui que já tem a massa. Então, dos dados da questão, vou resolver a questão ali, vou anotar os dados aqui, ó. Massa, 200 gramas. Aí agora, tio, é só olhar para cá e identificar aí onde está acontecendo a vaporização. Vamos, já que nós estamos vendo a matéria agora, vamos dar uma revisada aqui. Então ele falou que começa a 15 graus na fase sólida. Então eu começo aqui no sólido, certo? Vamos dar um nome aqui para esses trechos. Vou falar que é A, B, C, D e E. No trecho A, qual fase eu tenho? Qual fase que a gente tem aqui no trecho A? Qual fase da matéria? Sólido, líquido, gasoso? Sólido, top. No trecho B, é uma transição, não é isso? Ora, como é que eu sei, Fê, que é uma transição que está acontecendo aqui? Responde para a gente aí essa questão que você sabe. Isso, a reta está horizontal, tá? Só vale lembrar que aqui nós estamos falando de... Aqui tudo é reta, né? Só que essa aqui está na diagonal. Então, reta está na horizontal, ou seja, a temperatura está constante? Mudança de fase. Então, aqui, a Fê já sabe que aqui eu tenho a coexistência das duas fases. Eu tenho sólido mais líquido. E aqui está acontecendo qual transição? A fusão. Quem assistiu Dragon Ball Z não vai esquecer. O que é que os caras faziam? Fusão. Não é isso? É isso mesmo. Fernanda, aposto que você via Dragon Ball Z. Fala sério. Não? Não acredito. Você não via Dragon Ball Z? Ah, não, Fernanda. Chega lá, Risa via. Risa é raiz. Mentira, a Fernanda também é raiz. Olha aqui. E nesse trechinho DC? Já viu? Ah, a Risa já viu. Trechinho C. Só líquido que eu tenho aqui. Muito bem. E no trecho D? Líquido mais gás. Muito bem. Show, Fernanda. E no trecho E? Só gás ou vapor. Igual a Fê também respondeu ali. Aí agora, então, olha a pergunta dele. Ele quer na vaporização. Onde está acontecendo a vaporização? A, B, C ou D? Ou E? Ó, note que no E tem vapor, mas ele tá perguntando o calor latente de vaporização, ou seja, é na transição. Boa, isso aí, é a letra D. A Risa não está certa, a Risa não está errada, ela, assim, de tudo errado. Aqui no ponto E tem gás, mas ele está perguntando o calor latente. O calor latente acontece na transição, e a transição está acontecendo na letrinha D. Certo? Aí olha só, para que eu tenho que analisar isso no gráfico? Porque para eu resolver o problema, eu preciso da letra M, que eu já tenho, e falta a letra Q, quer dizer, quanto de energia foi fornecido nesse processo. Aí você olha, meu amigo, minhas amigas,
que aconteceu um fornecimento de energia daqui para cá, ou seja, eu já tinha fornecido 110 mil, mas foi 110 mil, perdão, 11 mil, perdão, foi para chegar até aqui, ó, para chegar até essa temperatura. Para sair daqui e mudar tudo, eu fui de 11 mil para 15 mil. Boa, Risa, eu dei 4 mil. Todo mundo concorda? Que daqui até aqui tem 4 mil calorias? Nesse trecho? Ou seja, essa quantidade de energia... 4 mil, botei 400. Vou apagar aqui. Também aí já é demais, né? Quatro mil calorias. Ah, por que eu sei que é caloria? Porque olha aqui, ó, unidade de medida. Então, para essa matéria aqui, esses 200 gramas dessa substância hipotética mudar de fase, né, líquida para gasosa, teve que fornecer para essa substância aí 4 mil calorias. Ou 4 quilocalorias também funciona. Então, o que eu vou fazer? Esse cara aqui é minha letrinha Q. Essa aqui é a minha quantidade de calor latente. Aí agora eu vou colocar aqui 4 mil. Vou colocar com a caneta azul. 4 mil igual a massa, que é 200, vezes o calor latente de vapor. Vou só botar V. Agora eu vou passar dividindo, então, 4 mil dividido por 200 é igual ao calor latente de vaporização. 20. Show. Muito bem. 20 unidades de medida. Ora, eu coloquei caloria aqui e aqui caloria aqui, perdão, quando eu aponto com a caneta eu acho que vocês estão vendo, não, vocês não estão vendo. 4 mil aqui calorias e aqui eu botei 200 gramas. Aí note que passou o 200 para baixo, 200 gramas para baixo, né? Então a fórmula fica caloria em cima e massa embaixo, de grama. Então a unidade de medida aqui vai ser cal por grama. Qual o significado disso aqui? Para essa massa, para essa substância hipotética aqui do enunciado, para cada grama mudar de fase, eu tive que doar 20 calorias. Esse é o significado. Vou até escrever isso aqui. Para cada você tá brabo hoje, hein? Eu tenho que esperar. Para cada grama mudar de fase, foram necessárias 20 calorias. Ou 20 cal. Tudo bem? Aqui, deixa eu falar um negócio pra vocês, né, rapidinho. Eu vejo muito o que acontece. Quando a gente vai pedir alguma coisa em grama, o pessoal usa o artigo aí feminino, mas na verdade é masculino, tá bom? Tô falando isso porque é feio a gente ver um adulto falando errado, né, em certos momentos. Acontece de a gente falar, mas às vezes acontece um deslize, né? Vocês falou errado e nem percebeu. Então eu vou falar sobre isso agora, ó. Quando eu for comprar alguma coisa, né, e vou precisar de usar essa palavra grama aqui, eu tenho que sempre lembrar que isso aqui se refere a peso, que é masculino, a palavra masculina, tá? E nossa aula em reunião vai acabar em 5 minutos, mas aguenta aí. Então, por exemplo, vou comprar lá 300 gramas de queijo. Então eu tenho que falar 300 gramas, tá bom? Nada de 300 gramas. Eu vi isso esse final de semana, agora eu lembrei e vou vir comentar com vocês, tá? Então é 300 gramas, por favor. Grama feminino é o capim, é verdinho. Então não vamos falar isso. E outra palavra também que eu escutei, mas não foi esse final de semana não. Sege. Sege eu escutei. Então, sege não existe sege. É seja, por favor.
Difícil é a gente consertar. Igual mais e mais também. Nossa, eu vejo demais esses errinhos assim. Dá uma dó da pessoa quando erra essas coisas. A gente fica até sem graça de corrigir, né? Dá uma dor nos olhos. Mas cara, e às vezes mesmo sendo amigo, você fica sem graça de corrigir. Eu tô falando com vocês, enquanto isso eu vou pegar outra questão lá, na minha lista. A gente fica meio sem graça, vocês ficam sem graça de corrigir alguém no português? Depende de quem é, né? Por exemplo, você não fica não, Fernando? Você fala na tora, eu tenho mó vergonha de ser inconveniente, assim. Tem medo de... Às vezes eu deixo. Tem hora que... Depende se for o Bruna, por exemplo, eu falo mesmo. Ela fala comigo também, se eu falar errado. Agora, pô, sei lá, tá na conversa de adulto, né? Ah, aí você corrigiu clássica, você foi uma pessoa elegante corrigir assim, botar o certo nem acho. Escrever certo embaixo. Acho que é menos pior de tudo. Eu tô ouvindo aqui, mas tem um montão de questão. Mas eu acho que ela nunca vai. Você fez seu trabalho social. Eu acho que ela nunca mais. Espero, né? Que ela nunca mais fale de novo. Você ajudou ela e ela que foi mal agradecida. E você fez de uma maneira legal, né? Que o pior é quando você zoa a pessoa, fala, não sei o que, você fez ela errada. Aí, Fê, não sei também. É uma questão complicada, né? Falo ou não falo, eis a questão. Eu já tive uma coordenadora que falava SEJI quando comecei a trabalhar. Como é que conserta a coordenadora? Ela não era cult, igual o de a Sandra, né, que lia livros. Nossa, SEJI Menas é feio demais, tadinho. Tentando achar uma questão que é diferente do que nós já vimos, né? Ah, achei. Nós vimos não, que tá na lista de vocês que eu já preparei. Atividade. Olha essa. O que acontece, Lindões? Essa parte do calor latente é uma. Sabe quando você vai, por exemplo, você vai ter que limpar sua casa, aí antes de limpar sua casa você tem que ir lá e limpar o pano de chão, antes de você passar ele no chão, sabe? Você vai pegar, você vai ter que passar um pano na casa, aí você vai ter que pega o balde está sujo. Essa partezinha aqui do calor latente é o nosso preparativo para poder fazer uma parte mais interessante da calorimetria, que é justamente calcular a temperatura de misturas. Entendeu? Por isso que assim, são exercícios muito específicos que falam de uma forma muito específica, né? Não é assim que o Enem cobra, por exemplo, vai te cobrar de uma outra forma, mas eu vou treinar vocês para como o Enem cobra. Enquanto isso, nós vamos fazer essa questão. Tira um print para mim, por favor. Que nossa aulinha vai terminar em minutos, segundos. E nós, um beijão no coração. Mais tarde vai sair a postagem aí. Tô só esperando o linkzinho do vídeo da nossa escola, que é um montão de vídeos, vocês sabem disso. Então a escola tem uma demanda grande aí. E aí a gente vê na aula de quinta-feira, beleza? Ou quarta-feira. A Tia Sandra vai avisar vocês. Tá bom? Fiquem com Deus. Boa semana pra vocês. Desejo tudo de bom. Aquele abraço. Beijo no coração.